Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 98, primeiro livro de Samuel, os últimos capítulos de 27 a 31. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, estamos no dia 98. Terminamos hoje, com a graça de Deus, mais um livro da Sagrada Escritura. Pode ser que em alguns momentos vocês fiquem com essa impressão. Padre, será que eu vou conseguir chegar até o fim? Nós não podemos responder com certeza se nós vamos conseguir, nem o padre pode prometer. Os vídeos futuros não estão gravados, então nem o padre pode prometer se nós vamos chegar até o fim, mas nós devemos e podemos falar do fundo do nosso coração: Senhor, eu quero. Esta é a minha decisão. Com a sua graça, me ajude a perseverar. Eu vou me esforçar e vou utilizar de todos os meios para eu não desistir. Então isso daqui é o que nós podemos fazer. A nossa parte e contar com a graça de Deus. E aqui eu vou ser muito sincero, é como se o barco já estivesse em alto mar. Poucas pessoas vão caminhar e vão conhecer, vão ler a Escritura, a Bíblia, até chegar no final do primeiro livro de Samuel, para conseguir chegar depois no segundo livro de Samuel. Poucas pessoas vão conseguir. Aqui nós já estamos muito adiantados. Depois você escreve no comentário quantos livros nós já lemos da Bíblia. Eu imagino que nós estejamos no livro 12º, mais ou menos, contando Hebreus e também São Mateus. Então, aqui nós temos uma caminhada muito longa. O que também precisa ficar claro é: o padre não vai explicar todos os detalhes, o padre não vai conseguir tirar todas as dúvidas, porque nós somos irmãos de caminhada, um vai ajudando, um vai complementando o outro. Eu fico muito feliz quando eu vejo algum comentário, uma pessoa fazendo uma pergunta, vai outro, vê a pergunta e já responde, ou de repente faz uma correção, faz uma explicação. Então nós vamos juntos, caminhando um do lado do outro para nós conseguirmos essa grande missão que é ler a Bíblia durante esse ano todo. Antigamente, quando esse texto foi escrito, 1º e 2º Samuel era como se fosse apenas um livro. Então nós tínhamos um livro. E aí depois, como o pergaminho ali ia ficar muito longo, como ia ficar muito grande, decidiu-se dividir em 2 livros. E aí esses 2 livros, como que eles foram divididos? E aqui serve como um resumo do que nós vimos agora e como uma introdução do que nós vamos ver amanhã. Então, esse 1º e 2º Samuel era para ser um livro, e aí se tornou 2. O primeiro livro nós temos aqui Eli, Samuel, depois nós temos Saul, depois nós temos Davi, até ele de fato chegar ao reinado visível e oficial. Quando que isso acontece? Isso acontece com a morte de Saul. Então, nesse momento, onde Saul ainda está vivo, nós temos o primeiro livro de Samuel. Depois, quando Saul morre, que Davi começa a ser rei, visível e aceito por todos. Aí nós vamos começar o segundo livro de Samuel, que nós vamos ver amanhã. E esse primeiro livro de Samuel, ele está muito claro, o padre já disse, a primeira parte do capítulo 1 a 7 vai falar sobre, tendo como personagem principal o próprio Samuel. Depois o segundo, nós vamos ver Samuel e Saul, capítulos 8 a 15. E de 16 a 31, nós vamos ver Saul e Davi. Aqui vai acontecendo a transição. Um dos temas mais comuns, mais fortes dessa terceira parte
aqui de Saul e Davi é a perseguição, os ciúmes que Saul ele tinha em relação a Davi. E aqui nós vimos, o padre esses dias ele falou de Tom e Jerry, parece isso daqui para representar o que aconteceu. Então Davi, ele foge de todas as maneiras, ele fugiu para a caverna, e aí quando ele fugiu para a caverna, possivelmente ele pensou assim, agora eu vou ter sossego, agora eu vou ficar em paz, agora eu vou meditar. E aí vem os seus piores parentes, aqueles que eram endividados, aqueles que tinham problemas, complicações, que estavam todos enrolados, vêm atrás dele 400 homens e fazem dele um rei. Então Davi ele não teve sossego. Davi ele foi para a gruta, para a caverna, para a montanha, para o deserto. Em todos os lugares que ele foi, Saul foi atrás dele. No capítulo 27 que nós chegamos agora, um dia, se vocês chegarem, se alguém que está acompanhando o padre, vocês chegarem no céu antes do que eu, pode ser possivelmente alguém que está assistindo aí, padre, para de falar isso, padre, para de falar isso, porque se alguém for para o céu esse ano, louvado seja Deus. Então nós vamos combinar assim, quem for, se alguém for antes do que o padre, vocês vão perguntar, entre as perguntas e as curiosidades que vocês têm, se eu for antes, eu pergunto, padre, bate 3 vezes na madeira. Não, aqui não tem questão de superstição, não. Para nós a vida eterna é uma graça, e se Deus chamar, louvado seja Deus, e se tem medo, faça uma boa confissão e veja o que está errado. Então um dia, vocês vão perguntar, eu também vou perguntar para Davi, o que aconteceu no capítulo 27 do primeiro livro de Samuel, foi uma estratégia ou foi uma coincidência? E aí o padre explica por que essa pergunta. Davi tinha fugido de tudo quanto é forma, acabamos de falar. Ele foi para o deserto, ele foi para a gruta, ele foi para a montanha, ele foi para tudo que tinha lugar. E aí ele pensou, aqui é a pergunta, se foi proposital como estratégia ou se foi só uma coincidência. Ele pensou assim, só tem um jeito de Saul parar de me perseguir. Saul, ele tinha medo. Ele evitava todo o conflito com os filisteus. Os filisteus eram um povo que estava também em Israel, mas principalmente do lado esquerdo ali do mapa, estava mais do lado do Egito, no oeste, ali bem no sul mesmo de Israel. Então o que Davi fez? Davi, ele foi pedir refúgio, ele foi morar entre ou com os filisteus. De repente chega Davi e ele diz assim, eu vou morar com os filisteus. O que Saul fez? Nada, ele não foi. Como que Saul ia lá? Davi, ele disse assim, eu vou viver, eu vou estar entre os filisteus. E aí quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez, ele foi conversar com o rei Aquis. O rei Aquis. E aí ele disse assim, seu rei, eu estou aqui à sua disposição, eu quero servi-lo e eu me entrego como um vassalo. O que é um vassalo? O vassalo é um servo. O vassalo é como se fosse um escravo. Eu sou o seu escravo e vou ser o seu combatente. Então o capítulo 27 mostra Davi encontrando a última estratégia para não ser morto. Jonatas, que era o filho, não conseguia salvá-lo. Montanha, gruta, deserto, todos os lugares não conseguia. Então ele foi se hospedar, ele foi ser vassalo daquele que era o maior inimigo e mais forte do que Saul. E aí, aos poucos, o rei Aquis foi tendo compaixão, admiração, foi dando trabalho, e aí Davi ele foi enfrentando muitas guerras e ele foi vencendo muitos povos vizinhos. Até que chegou um momento, os filisteus eles fazem guerra contra Israel. E aqui, daqui a pouco nós vamos ver, quem já leu já viu a resposta. Imagina o coração de Davi, uma pessoa que de repente torce para o time de futebol, e aí o filho começa a jogar profissionalmente no outro time. E aí, você vai torcer para qual? Para o time que você sempre torceu ou para o time que o seu filho está jogando? Davi, ele era israelita, mas ele tinha se refugiado entre os filisteus. Daqui a pouco começa uma guerra. E ele vai ficar do lado de quem? Do lado de quem o acolheu e quem estava o defendendo, que eram os filisteus, ou do lado do seu povo, que era o próprio Israel. Então, quando começa a guerra, como a gente consegue imaginar, Saul ele entra em desespero. Vai começar a guerra, eu vou precisar entrar na batalha, possivelmente eu vou ter problemas. E aí ele começa a procurar adivinhos para responder para ele. Primeiro ele procura um profeta, não consegue, procura Javé não responde, e aí ele procura adivinhos. E quando ele procura adivinhos, ele vai reconhecer, vai perceber que ele tinha matado praticamente todos os adivinhos. E de repente chega uma mulher. E esse capítulo 28, um dia se vocês fizerem pesquisas em artigos bíblicos, científicos sérios, depois vocês podem enviar para o padre, eu tenho curiosidade.
Aqui aparece algo muito estranho. Samuel já tinha morrido. E aí, essa adivinha, ela diz que ela consegue dialogar com Samuel. Padre, ela dialogando com o espírito de morto? Sim, com o espírito de morto. Samuel já tinha morrido, e aquela adivinha, ela começa como se vê Samuel, ela começa como se estivesse dialogando com Samuel, e ali acontece algo que é muito questionável. A resposta que eu tenho é a mesma que está no rodapé da Bíblia de Jerusalém, é a seguinte resposta: Deus deu uma graça especial para que Samuel, mesmo já tendo falecido, ele pudesse aparecer para que através dele fosse dada uma profecia daquilo que aconteceria depois. Então foi uma graça especial. Quem está morto não aparece, mas ali foi uma graça especial. Para quê? Para Samuel dizer diretamente para o rei Davi, atrás daquela adivinha que ele não deveria ter procurado, Saul não deveria ter procurado aquela adivinha, então Deus permitiu que Samuel revelasse a Saul que depois, no futuro, Davi seria o grande rei. Ali a revelação de Samuel, que já tinha morrido, a Saul era o bastão, o seu poder, a sua realeza vai ser passada, ou ela já até pertence a Davi. E aí, naturalmente, nós podemos imaginar como que Saul ficou revoltado, mas ele acabou aceitando. E aí nós vamos para o capítulo 29. Vamos voltar ali para a história. O que o padre está dizendo é do jeito que está na Bíblia, mas nós vamos voltar para aquela história. Nós vimos ali capítulos 27. O que acontece em 27? Davi. E aí a pergunta que a gente vai fazer, quem chegar primeiro no céu, é a nossa curiosidade. Foi uma coincidência ou foi uma estratégia? Eu acho que foi uma estratégia. Já pensou de tudo quanto era forma. Falou, tem um jeito de escapar. Vou lá viver com os inimigos dele e vou me colocar como servo. E aí ele foi lá com os filisteus. Então Davi foi morar com os filisteus. Esse é o capítulo 27. E se pôs de vassalo. Imagina, já tinha sido coroado rei, tem muitos sinais de humildade de Davi. Vai para a caverna, vai para a gruta, vai para a montanha, vai para o deserto, depois vai morar entre os filisteus. Então foi isso que aconteceu. E aí, de repente, capítulo 28, os filisteus entram em guerra, contra Israel. E aí o rei Saul, desesperado, vai consultar uma adivinha. E aí Samuel, que já tinha falecido, como se ele aparecesse, que é uma graça especial de Deus, e aí diz que Saul perderia o poder. E aí depois nós temos o capítulo 29. O que acontece no capítulo 29? Davi, ele toma a decisão dele. Ele iria combater em favor dos filisteus contra os israelitas. E ele diz, sim, esta é a minha decisão. Eu vou combater contra quem for em favor daqueles que me acolheram. E aí aconteceu um problema. Qual foi o problema? Os próprios líderes dos filisteus, eles não aceitaram Davi. Os líderes dos filisteus, eles disseram assim, Davi, depois ele irá nos trair. Davi era aquele que sempre viveu entre os israelitas. Existe um grande risco de, no meio da guerra, ele ficar contra nós e ele mesmo nos destruir. Então, aquelas pessoas disseram para o rei Aques, que não deveria aceitar Davi. E, na verdade, até proibiu. Então o rei, mesmo a contragosto, mesmo não querendo, o rei dialoga com Davi, explica a situação, despede e pede para ele voltar para Israel, para ele voltar para o seu povo, e diz que ele não ficaria mais com os filisteus. E aí Davi, como era um guerreiro, no capítulo 30, ele começa uma nova guerra. Essa nova guerra ele avança contra os amalecitas. E aqui, novamente, ele já está com os israelitas. E quando ele avança contra os amalecitas, ele ganha a guerra, poupa inúmeras pessoas, e depois esses amalecitas que eles tinham poupado, pega e leva para eles, raptura mesmo, duas das suas mulheres. E aí Davi, extremamente aborrecido, extremamente zangado, ele precisa guerrear novamente contra os amalecitas, recupera suas mulheres, recupera e conquista muitos bens, muito ouro, muita prata, muitos bens. E o que ele faz com esses bens? Ele dá para os filisteus? Não, ele dá para Judá. Dá para Judá. Judá, sabemos que é um dos filhos de Israel, que era um local ali na Terra Santa, ele dá para Judá. Então aqui nós já vamos começar a perceber hoje, daqui a pouco, a partir de amanhã vai ficando mais claro. Davi já vai tendo uma tendência, muitas pessoas usam a palavra queda, vai tendo uma tendência, vai tendo uma propensão cada vez maior
de estar do lado e facilitar, ajudar, mas principalmente a tribo de Judá. Ele era da tribo de Judá e ele pega aquilo que ele ganhou contra os amalecitas e dá para a tribo de Judá. Por isso que Judá depois será, quando Davi tiver de fato a realeza e todo o poder, Judá será depois a capital. Judá que tem Jerusalém ali como uma grande cidade, Jerusalém será a capital daquilo que será o Israel com Davi. E aí, deste combate que teve contra os amalecitas, 200 homens diziam-se cansados, incapazes, não combateram. E aí, quando ganharam o combate, o que fazer com esses 200 homens? Davi os perdoa e diz que eles poderiam continuar no exército. Então aqui nós vamos percebendo que Davi, ele foi entre os filisteus porque queria poupar a sua vida, foi expulso dos filisteus, voltou para Israel. Ele ganhou uma batalha e aquilo que ele ganhou da batalha, ele deu para a tribo de Judá, que aos poucos vai se tornando o centro o centro de todo Israel, e Jerusalém vai se tornar aos poucos a capital. E aí depois no capítulo 31 nós temos outra batalha, que é a batalha de Gilboé, que é contra os filisteus, e aí eles cercam Israel, e nesta batalha acaba morrendo Saul, Jonatas e também outros 2 filhos de Saul. Naturalmente isso daqui foi, nessa batalha, morreu Saul, Jonatas e outros 2 filhos de Jonatas. Mas explicando mais ou menos aquilo que aconteceu no momento dessa batalha, de repente Saul ele acaba sendo ferido nesta batalha contra os filisteus. Saul sempre muito temente no sentido de medo mesmo. Sempre Saul temeu muitos filisteus, então Saul, e aqui vai terminando o livro de Samuel, Saul ele temia os filisteus, e aí em um determinado momento ele estava praticamente, ele sofre um grande desgosto, onde ele fica sabendo que tinha morrido seu filho, onde ele fica sabendo que ele estava praticamente perdendo a guerra, ele tem um grande desgosto e já ferido, fraco, onde ele estava quase morrendo, ele perde ali para um dos soldados que tira a sua vida. Ele fala assim para o soldado: tira a minha vida, porque eu não vou permitir que eu morra a partir da espada de um filisteu. E aí o soldado diz que não faria aquilo, ele com a sua própria espada, ele pega e acaba tirando a sua própria vida. Então veja que nós temos a morte de Jonatas, que era um grande amigo de Davi. Nós temos a morte daquele que era o rei naquela época, que era Saul. Então aqui o cenário já vai ficando cada vez mais claro. As personagens principais já morreram daquilo que era o livro de Samuel. Nós já temos a morte de Eli, a morte de Samuel, temos a morte de Saul, hoje também a morte de Jonatas. Então ficou praticamente apenas Davi. Amanhã nós vamos ver que tem alguns conflitos ainda. Tem um outro filho de Saul e o chefe do exército de Saul que iriam combater com Davi pelo reinado, mas muito rapidamente Davi ele já vence, torna-se o rei que é aceito por todos. E aí no segundo livro de Samuel nós vamos ver todo o reinado e toda a obra do rei Davi, até nós chegarmos depois no primeiro livro de Reis, onde vai entrar o sucessor de Davi, que foi aquele que construiu o templo, o sucessor de Davi que foi aquele que continuou a sua missão, um de seus filhos, e aí a história ela vai continuar. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ilumine, que Deus nos ajude a irmos juntos até o fim. Uma graça muito grande podemos perseverar, uma graça muito grande rezarmos juntos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, segundo livro de Samuel. Amanhã é um dia mais exigente, primeiro dia do segundo livro de Samuel, nós vamos meditar 4 capítulos, Samuel 1, 2, 3 e 4. Vai lendo de forma mais rápida, não precisa escrever tudo, tomar nota de tudo, o importante é ler, cada um sabe como administrar bem o seu tempo. O Padre pede que você continue rezando, que você continue pedindo as bênçãos, as graças de Deus e que principalmente você continue sendo fiel. Não basta apenas nós lermos, nós precisamos ler,
rezar e aplicar para a nossa vida. Agora há pouco o padre dizia que o segundo livro de Samuel vai mostrar principalmente a vida do rei Davi, e aí vai preparar a vida do sucessor do rei Davi, aquele que construiu o templo, que foi Salomão. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.